Não é mais exceção, agora virou a regra. Quase toda semana vemos algum tipo de comportamento vergonhoso no Supremo Tribunal Federal. O mais recente foi protagonizado aí por Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes, que bateram boca e trocaram ofensas e acusações. Não é uma questão de não haver santos ali. Não há homens à altura do cargo que ocupam. Mendes pediu a palavra para reclamar da inclusão do habeas corpus na pauta desta quinta-feira, dia 22, da Corte, mas despejou uma série de críticas ao papel do STF, que, na visão dele, estaria sendo manipulado politicamente em diversos temas controversos. Diz ele: não podemos permitir que se faça esse tipo de manobra. Vou dar uma de esperto, conseguir a decisão do aborto em uma turma com 3 ministros e daí a gente faz um 2-1, afirmou Mendes, obviamente espetando Barroso, que acusou o golpe, né? Luiz Barroso retrucou, ao sentir que a abordagem do tema aborto seria aí, obviamente, uma indireta a ele, que participa da turma que pode analisar o tema. Ele disse: me deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com um atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado, disse Barroso então, que afirmou que Mendes estaria fazendo um comício cheio de ofensas e grosserias. É um STF, como podemos ver, de péssimo nível, que nos envergonha, reflexo em boa parte aí da era lulopetista, que apontou a maioria dos atuais ministros. Por mais que seja difícil defender alguém como Gilmar Mendes, que vem de antes dessa fase, né, é absolutamente legítimo considerar Barroso ainda pior. Ele é o jacobino do STF, o legislador arrogante, sem voto. Que tempos esses em que a gente vive. Renan Barbosa, jornalista na Gazeta do Povo, destacou justamente o risco que a suprema vaidade dos ministros representa para todos nós, em especial o típico sermão arrogante de alguém como Barroso. Nenhum brasileiro assiste aos pronunciamentos de senadores e deputados no parlamento em busca de uma bússola moral. Chamados, porém, a descer a lama da mais renhida crise política da história brasileira, alguns ministros do Supremo preferem afogar-se na ubíqua vaidade, dando voz não às mais nobres aspirações da comunidade moral brasileira, mas a sentimentos intestinos de ressentimento impróprios à dignidade da função que exercem, diz o jornalista. Em uma democracia, não é saudável que os juízes deixem de ser o tempero de moderação aristocrática que falta ao agito da disputa político-partidária. E eu acrescento as redes sociais. O risco nas declarações de Barroso e nas atitudes de Gilmar Mendes, frise-se, é óbvio que a palavra do Supremo passe a valer tanto quanto os pronunciamentos de senadores como Aécio Neves no plenário do Senado, ou as bravatas de Lula da Silva em suas caravanas sem adesão e muitas vezes tendo que ser enxotado do local pelo povo. Se Barroso agradou a alguns ou a muitos nessa quarta, cuidado, é justamente porque ele joga para a plateia. Acusa o outro, reparem, de só fazer ataques pessoais e não ter argumentos, mas o seu teatro só teve ofensas pessoais e nenhum argumento. Esse jacobino é um perigo. E claro, as acusações de Mendes sobre o seu escritório, né, que deslanchou quando seu sobrinho assumiu, né, são graves e merecem investigação. Luciano Ayan escreveu sobre o caso em sua página no Facebook. Barroso costuma dizer que ele representa os bons. Bom, no dia em que os bons forem gente que defende terrorista que matou 4 na Itália, talvez seja preciso contar então com a ajuda dos maus.
Ele se refere, óbvio, a Cesare Battisti, e eis o que Barroso disse na ocasião de defesa desse terrorista assassino italiano. A defesa não explorou uma linha de argumentação política. Battisti foi militante do sonho socialista, que empolgou corações e mentes em outra fase da história da humanidade. É vítima de uma expedição punitiva fora de época. Cesare Battisti, tragicamente, não consegue se desvencilhar de sua sina de troféu simbólico de disputas políticas por onde passa. Em meio a palavras de ordem e juízos sumários, poucos são os que leram a decisão concessiva de refúgio, e menos ainda os que estão verdadeiramente interessados em sua vida, seus direitos e no terror que o espera em um cárcere político italiano. Eis as palavras de Barroso. Que tal falar do terror das vítimas do psicopata comunista? Que tal falar dos direitos de seus parentes por justiça? Barroso é aquele que acredita no direito achado na rua, e o populista do STF é o que se considera ungido acima do bem e do mal, acima até mesmo da Constituição, da qual deveria ser o guardião. Ele mesmo já admitiu a influência petista e marxista em sua formação, entre aspas, vale destacar. Mas, claro, isso não significa considerar Gilmar Mendes alguém defensável. Se um parece o PMDB do STF, o outro parece o PSOL. São ambos ali talvez condenáveis e a gente deve levar em conta o que um diz do outro. É preciso dizer o óbvio. Mendes merece os ataques, ainda que sejam coordenados pela mesma patota aí do Fora Temer, que hibernava durante a gestão de Lula e Dilma. Os oportunistas sabem o que fazem, enquanto os inocentes úteis, imbuídos de seu senso de pureza e justiça, caem feito patinhos na campanha de difamação contra um e de endeusamento do outro. Eis o grande problema. O advogado e meu amigo liberal Leonardo Correia, ao ver as cenas chocantes na televisão, desabafou. A TV Justiça precisa acabar. Talvez isso faça com que os ministros do nosso STF saiam do palanque e voltem a ser magistrados. A Corte Suprema não é lugar para a politicagem, a roubos e bate-bocas. Trata-se de instituição importantíssima, cujos ocupantes dos cargos precisam ter respeito, comedimento, capacidade de reflexão e bom senso. Acima de tudo, eles têm o dever de resguardar a instituição de suas próprias idiosincrasias, fecha Leonardo. Infelizmente, temos o contrário disso. Sujeitos pequenos, vaidosos, suspeitos, disputando egos, lutando para legislar de forma indevida ou preservar a impunidade dos corruptos e seus companheiros, manchando a reputação do STF. São seres liliputianos em um cargo para gigantes. Há quem diga que nossas instituições estão funcionando muito bem. Com essa turma desse naipe, com esse STF, que tempos, que tempos.